Nesse vídeo de hoje eu vou falar para vocês como vocês acham boas rendas fixas e quando é o momento de entrar em boas rendas fixas para você, independente do seu tipo de perfil, se você é PF ou CNPJ. Vamos com tudo! Uma excelente tarde para você que é um ser humano inteligente e investe e uma excelente tarde para você que não é. Brincadeiras à parte, hoje eu vou falar para vocês sobre renda fixa. Bom pessoal, vamos lá, acabei de chegar do escritório, tô escutando um lo-fizinho tranquilo e tô super empolgado para mostrar para vocês como vocês investem em renda fixa, quando é o momento e como isso vai agregar na vida de cada um de vocês, beleza? Bom pessoal, vamos lá, existem dois tipos de papéis, tá? Os pré-fixados e os pós-fixados. Os pré-fixados, eles são os mais fáceis de você compreender. São aqueles papéis que você vai conseguir o prêmio no vencimento ou ao longo dos períodos de pagamento de cupons, de acordo com o pré-estabelecido. Então, por exemplo, se você compra um título que vai te pagar 10% ao ano, daqui a um ano você vai receber 10% se nada acontecer com o papel em si. Já o pós-fixado, que é o segundo tipo de título de renda fixa, ele tem algumas composições. Por exemplo, ele pode acompanhar um indicador mais um fixo ou acompanhar só o indicador. Por exemplo, se a gente está falando de um papel que rende 100% do CDI, ele vai acompanhar o CDI. Se eu estou te falando de um papel que rende CDI mais 1%, ele vai acompanhar o CDI mais um fixo. Tá? Existem vários tipos de papéis pós-fixados, por exemplo, atrelados ao CDI, atrelados à inflação, atrelados à variação do dólar, a IGPM, mas os três mais importantes que você vai ter que ficar de olho, tá? Que eu recomendo você ficar de olho, os atrelados ao CDI, que carregam o risco de juros Brasil, inflação, que carrega os riscos de inflação Brasil, então a gente está falando daquele risco governo e aquecimento de mercado e tal, e variação de dólar, né? Porque você pode estar de olho na dolarização da sua carteira, que também é importante, você mitigar risco dólar, porque normalmente a variação de dólar é muito grande ao longo do tempo, né? Então pensa com carinho só nesses dois cenários, tá? Pré-fixado, pós-fixados, e dentro dos pós-fixados a gente vai ter três cenários: CDI, inflação e variação de dólar, tá? Eu acho que se vocês dominarem essa parte da renda fixa, vocês já vão estar muito competentes no tema. Bom, eu vou estruturar algumas dicas para vocês, tá? Eu vou pedir pro editor Caion, outro abraço, colocar um gráfico aqui que eu vou explicar para vocês como é que funciona a diversificação de carteira, tá? Vocês vão ter que estar aplicando em vários setores do mercado para vocês mitigarem risco de investimento, tá? Essa diversificação funciona na seguinte forma. Vamos supor na própria renda fixa, tá? Vamos supor que você invista em um ativo da Vale, tá? Você compra uma debênture da Vale e essa debênture vai te pagar CDI mais 3 no prazo de um ano, tá? Vamos supor que aconteça alguma coisa com a Vale e ela se torne uma má pagadora. É difícil, mas vamos supor que ela se torne uma má pagadora, ter esse risco de inadimplência nesse papel e tal. Vamos supor que ela venha a não cumprir com essa dívida que ela tem com você desse papel da debênture, tá? Vamos supor que você colocou R$1.000 nesse título. Você correu um risco, deu ruim, você não vai receber, tá? Você perdeu o investimento desses R$1.000. Agora vamos supor que você compre 10 tipos de papéis em 10 tipos de empresa com esses R$1.000. Você colocou R$100 na Petrobras, na Vale, na Sanepar, você comprou o Grupo Pão de Açúcar, você comprou Sabesp, Santander, Itaú, vários bancos, tá? Vamos supor que você diversificou esses R$1.000 em 10 papéis, 10 debêntures que sejam, nos mesmos CDI mais 3, tá? Ou seja, você teoricamente vai receber a mesma coisa do que comprar só um papel, diversificando em vários papéis, só que se a Vale vier a ter problema, você vai ter problema só em 10% dos seus papéis, entendeu? Ou seja, você protegeu o montante total diversificando da exposição ao risco de um papel só. Então essa é a importância de você diversificar. Tá? Isso normalmente é o papel do assessor financeiro, porque você imagina que, por exemplo, você quer se expor em renda fixa ali, 20, 30% do seu investimento. E você sabe que dentro desses 20, 30%, você tem que diversificar nos 20, 25 papéis que vai ser interessante, tá? E aí que entra, cabe a mim te indicar os melhores papéis, os melhores fundos de renda fixa, entendeu? Que vão te performar, que tem um histórico de performance, uma administração decente,
Baixas taxas de administração em fundos de renda fixa também são bem interessantes e pagamentos consolidados acima de indicadores de mercado, por exemplo. Então essa é um pouco da diferença de você investir com um profissional e investir sozinho, entendeu? Você consegue ter mais segurança, mais diversificação, pegar papéis melhores, então isso faz muita diferença na sua vida. E é claro que eu tô falando para você diversificar em vários setores, tá? Isso é muito importante. Renda fixa, renda variável, previdência, seguro de vida, você vai diversificando seus investimentos, tá? Isso é muito importante. E o que eu tô tentando te passar é que dentro de cada grupo é importante você também diversificar, você capilarizar também a variação de investimentos dentro desse grupo em si, tá? E é aí que entra a proteção de verdade da sua carteira. A diversificação em cada setor é muito importante. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre como você mitiga o risco de inflação, que no nosso país é muito importante por conta de governos, né? A gente tem uma inflação aí de 5,5% ao ano, e você mitiga esse risco usando papéis de IPCA+. Esse IPCA vai carregar a variação de inflação e esse mais vai ser um fixo. Só para vocês terem uma ideia como é importante esse tipo de papel, na maioria das vezes os gestores que são qualificados para fazer essa composição de carteira para vocês, ali entre 20% e 30% da sua carteira tem que ser em proteção de inflação, tá? Independente do seu tipo de perfil de investidor. E ó, dica de ouro agora, tá? A importância que leva o papel IPCA+. Um dos maiores papéis que mais performaram nas últimas décadas foi IPCA mais 6, e hoje a gente está vivendo um mercado em que a gente consegue IPCA mais 10, IPCA mais 11, e algumas vezes você consegue esse tipo de papéis isentos de imposto, tá? Então, assim, é muito legal vocês pensarem em diversificar sua carteira em risco de inflação, tá bom? E como eu falei anteriormente, o outro risco que vocês também têm que pensar em renda fixa é a dolarização da carteira em renda fixa, tá? Existem hoje muitas formas de você conseguir investir no Tesouro Americano, por exemplo, que é um tipo de papel que carrega muito pouco risco, porque lá a inflação é muito baixa, a oscilação de papéis é muito pequena e os Estados Unidos é um governo que é um bom pagador, né? E se vocês quiserem algumas dicas para dolarizar sua carteira de renda fixa, comenta aí que eu falo para vocês tranquilo. A gente faz com uma certa frequência no escritório. E fica a dica que quando você se expõe a esse tipo de papel de variação de dólar, ou quando você compra um ativo de renda fixa no exterior, você vai estar dolarizando sua carteira numa época em que o dólar está relativamente muito barato com essas intrigas do Trump com a China. Então vale muito você aproveitar agora. Agora eu vou falar um pouco sobre para que serve a renda fixa, ok? Bom, pessoal, e como a galera normalmente menospreza a renda fixa, menos se você for um investidor mais conservador, normalmente os agressivos, eles desconsideram muito a renda fixa, porque eles não percebem alguns aspectos. Então eu vou levantar alguns pontos da renda fixa muito interessantes, tá? Em geral, a renda fixa ela serve para dois pontos, tá? Previsibilidade e segurança. Segurança eu já expliquei, né? Naquele conceito de diversificação de carteira, menos exposição a alguns outros riscos, você se protege a exposição a alguns riscos específicos. Então essa é a importância do papel renda fixa e diversificação. Mas o que mais a renda fixa vai te trazer na sua vida é previsibilidade, tá? E isso é muito importante. Por exemplo, previsibilidade de rentabilidade, tá? Você consegue ter projeção de ganho mais concreta da sua carteira, podendo aproveitar oportunidades de mercados pontuais, ou, por exemplo, você vai fazer uma viagem daqui uns 10 meses. Você coloca a grana que você vai gastar nessa viagem numa renda fixa de 10 meses e você vai ter uma projeção bacana e concreta de ganho que você vai poder gastar ainda mais na viagem. Ou seja, é uma grana que você já ia gastar num prazo determinado, então você consegue o melhor ativo que renda dentro daquele prazo para você gastar com mais conforto, entendeu? Essa é uma das partes muito importantes de você ter assessor financeiro, tá? Você consegue linkar o seu objetivo com o melhor investimento possível para adequar, para entregar um prêmio muito bom para o seu objetivo. Isso a gente faz assim, para casamentos, para viagens, para aposentadoria. Então assim, tem vários aspectos, tem vários tipos de objetivos que vocês conseguem linkar com ativos específicos e de melhor performance para aquele seu objetivo, tá? Isso é um dos papéis fundamentais da assessoria financeira. Outra aplicação muito boa é para CNPJs, por exemplo. Por exemplo, vou dar um exemplo muito bacana para CNPJ, tá? Por exemplo, você tem uma empresa e você vai pagar os bônus dos seus funcionários em março. Você consegue linkar investimentos com prazos mais específicos, com vencimentos mais específicos, com retornos melhores para aquele tipo de objetivo, entendeu? Você sabe que você vai distribuir
a quantidade, você sabe que você vai ter aquele evento, né, da sua empresa, e você se prepara entregando muito mais naquele evento ou podendo até lucrar com essa reserva de capital, tá? Eu quero entregar 2 exemplos bem legais para vocês entenderem, tá? Um em relação à Selic, por exemplo, quando a Selic está com projeção de subir, normalmente as empresas elas se expõem em impostos fixados para acompanhar o crescimento da Selic. Mas vamos supor que a Selic esteja descendo. Quando a Selic está descendo, a parte boa de você comprar é pré-fixado, porque todo o mercado vai começar a desvalorizar os seus títulos e o pré-fixado vai ficar lá em cima te pagando muito alto. Então, tá aí, fica a dica, tá? Lá para novembro, por aí, o Copom diz, né, a projeção do Banco Central que vai começar a descer a Selic. Quando começar a descer a Selic, os títulos pré-fixados, eles começam a valer muito. Eles começam a valer tanto que outras empresas estão dispostas a pagar mais caro do que você pagou pelo seu título pré-fixado, tá? Porque como o mercado está em queda, tem um título muito em alta e ele é pré-fixado, ele não vai acompanhar o mercado e você tem um ágio muito bom nessa operação. Um outro exemplo também é, por exemplo, em câmbio, tá? Vamos supor que você tem uma importadora. E você está sentindo que o preço do dólar vai subir. Por exemplo, a gente está num preço muito bom do dólar e você quer se proteger para os próximos 6 meses desse preço. Então você compraria títulos você compraria títulos que te protegessem do dólar agora para você poder importar um produto da China ou dos Estados Unidos, entendeu? Ou, por exemplo, o contrário, se você é um exportador de grãos e você sente que o dólar está caindo muito e você quer exportar esses grãos por um dólar mais alto, né, e você se protege dessa queda, porque você quer ganhar mais dinheiro, você trava a negociação dos seus grãos àquele nível de dólar, entendeu? Ou seja, se o mercado cair para baixo, você lucrou, porque você travou a sua safra naquele nível de dólar. Se o mercado subir, você se protegeu daquela queda, então você vendeu a safra por um preço justo. Isso serve muito para planejamento financeiro de longo prazo de muitos agricultores, tá? Então isso é um exemplo muito legal que vocês podem absorver. Bom, sem mais delongas, que eu também quero mostrar para vocês como vocês compram bons ativos de renda fixa, tá? Caio, bota a tela. Bom, a gente está aqui no Hub Renda Fixa, tá? Emissões bancárias, créditos privados, títulos públicos e letras financeiras. São mais ou menos os 4 tipos de renda fixa que a gente tem, tá? Se a gente for em emissões bancárias e ir em filtro, a gente vai conseguir ver quais tipos de títulos de emissões bancárias você tem. Então aqui a gente tem o CDB, LCD, LCA e LCI. Aqui, ó, que eu te falei, por exemplo, do tipo de indexador, se é pré-fixado, se ele é atrelado ao CDI, então porcentagem de CDI ou CDI mais um fixo, isso são os pós-fixados. E o IPCA, tá? O IPCA é aquela proteção de inflação que eu te falei. Bom, vamos lá. Vamos supor que você esteja vendo emissões bancárias, tá? Eu consigo, por exemplo, filtrar por vencimento, porque vencimento é uma coisa muito importante para os seus planos, tá? Você tem que estar alinhado com o prazo que você quer aquele título para entregar no seu objetivo final, tá? Então, vencimento é uma coisa muito importante. Outra coisa importante é a taxa, claro, né? O preço, né? O maior possível naquele tempo com o menor risco possível, é o que a gente vai estar olhando, tá? Esse risco, ele carrega nesse rating, tá? O que é esse rating? É se a empresa ela é uma boa pagadora ou não é, tá? Então, quanto mais As, mais bom pagador, 2 As é um pouco menos, 1 A é um pouco menos, aí vai para 3 Bs, 2 Bs, 1 B, entendeu? E assim vai na escala. E aí, o risco que a corretora te mostra ali, ele é um risco conjunto, tá? É um risco de mercado, de vencimento, de crédito, que é se a empresa é bom pagador ou não. E é importante você avaliar esse risco também, porque talvez você tenha 2 papéis iguaizinhos, mas um tem menor risco que o outro. Então, por exemplo, é claro que você vai escolher o que tem menor risco, entendeu? Então, essa é a graça, você fazer um portfólio diversificado com os melhores papéis possíveis, entendeu? E você diversifica mitigando ainda mais esse risco dentro da sua carteira. Você pega emissões bancárias, a gente tem CDBs, LCA, LCI, né? Tem alguns incentivados, isentos de imposto, outros não. Normalmente os títulos que mais vão pagar são os créditos privados, tá? Vamos dar uma olhada neles. E eu quero mostrar para vocês que o indexador aqui é igual, tá? IPCA, prefixado, porcentagem de CDI, tá? O IGPM, que é um outro tipo de indexador, variação de dólar. Então esses três são os que vocês vão ter que ter familiaridade, tá? Então, por exemplo, o IPCA, que te protege da inflação, CDI, que te protege de risco de juros, e os prefixados, tá?
que em mercado de tendência de baixa valem muito. Tá? No geral, as categorias dos créditos privados são as debêntures, né, os certificados de recebíveis imobiliários, certificados de recebíveis agropecuários, que são os CRIs, os CRAs e os FDICs, tá? Passar um pouco também sobre os títulos públicos, que é bom vocês entenderem que a composição de títulos públicos, ainda mais se você for um investidor mais conservador, são os papéis que carregam menos riscos, porque independente do que aconteça, o governo do Brasil pode imprimir dinheiro para te pagar o que ele te deve, né? O problema é que é o seguinte, se ele começar a quebrar muito e começar a ter que imprimir muita grana, a moeda vai inflacionar cada vez mais com a impressão, tá? Então, assim, existe um risco intrínseco aí. Bom, então aqui a gente tem as NTs, né? A LTN e a LFT. Só para vocês terem uma ideia do que é LTN e LFT, vou dar uma dica que eu uso sempre, tá? Olha a posição do T. Se o T vem antes da última letra, que se o T vem antes do N, né, ele é um pré-fixado. Se o T vai depois, ele é um pós-fixado. Então, essa é uma diquinha para vocês entenderem o que é uma LTN e uma LFT, tá? LTN, ela é um pré-fixado, LFT é um pós-fixado, tá? Mas vamos aqui voltar para o crédito privado, que eu quero mostrar para vocês como é que eu filtro bons ativos dali. Porque essa é a parte importante, né? Você aprender como é que você acha bons ativos em renda fixa. Bom, vamos lá, tá? Vamos em crédito privado, que são os que melhores pagam. A gente vai olhar para o vencimento, tá? A gente vai olhar para a taxa, a gente vai olhar para o rating de crédito, né? Se ele é um bom pagador ou não de crédito. E junto com esses três, a gente vai ter o tipo de risco que vai carregar nesse papel. Primeira coisa que é importante vocês alinharem com seus objetivos é o prazo do seu objetivo, tá? Então vamos supor, se você tem um objetivo daqui 7 meses, você tem que procurar um título daqui 6 meses. Então por isso que eu vou filtrar em vencimento, tá? O próximo título aqui é para 26, depois 27, então são objetivos mais longo prazos, tá? Todo dia aparece vários tipos de título, os bons, a galera vai para cima com tudo, oferece para os clientes. Então assim, isso é uma outra coisa que o assessor financeiro faz, ele tem que ficar de olho nesses filtros, nos melhores papéis, porque o tempo todo gira e os melhores papéis se acreditam que saem mais rápido. Então assim, uma outra vantagem de ser assessor financeiro é por causa disso, tá? E aí, dependendo do tipo de título, você vai se expor num tipo de mercado. Então, vamos supor que você tenha muitos papéis de IPCA. Então, mesmo que seja dentro do seu prazo, talvez não seja interessante você se expor mais ainda em inflação, entendeu? Se bem que, por exemplo, um IPCA 8 ali, é bacana esse tipo de título, tá? Com um gross up máximo de IPCA mais 12, então, assim, é bem bacana. Mas vale muito você pensar que, por exemplo, dentro do mesmo vencimento, você pode ter dois tipos de título que pagam mais que o outro, entendeu? Então você vai escolher o que paga mais dentro do vencimento se a taxa de risco, se a condição de risco for igual ou menor também, né? Porque não vale a pena você se expor em mais risco só pelo preço, dependendo da sua carteira também nem vale a pena. Tá? Então vou mostrar para vocês, por exemplo, vocês conseguem olhar o CDI mais 4, vocês conseguem olhar o CDI mais 0,8 e aí vocês veem o prazo. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu tô te mostrando, olha só que besteira. Você tem uma empresa que está pagando para 27, ou seja, que é um menor prazo, isso é interessante, né? Quanto menor prazo, mais interessante, porque você livra o seu dinheiro mais rápido. Então, por exemplo, você tem um papel para junho de 27 pagando CDI mais 4 e você tem um outro papel para 28, para janeiro de 28, pagando bem menos que o papel que é com prazo mais curto. Então, por exemplo, nesse sentido, o papel que carrega o melhor prêmio já venceria, né? Agora vamos olhar o rating de pagamento. O papel que paga em menos tempo, ele vem de uma empresa que ela é melhor pagadora do que a do outro papel. Então ele tem menos risco de crédito. E o que a gente quer é mais prêmio por menos risco, né? Ou seja, no geral a gente achou um bom papel, vamos supor que se a gente comparasse esses dois papéis, a gente achou um papel que carrega mais prêmio com menos risco. Você vai ficar fazendo isso o tempo todo, até você diversificar bem a sua carteira. Isso é uma das coisas que um assessor de financeiro vai fazer para você, entendeu? Vou dar um exemplo agora, eu vou filtrar por taxa, tá? Quando a gente filtra por taxa, a gente tem papéis, por exemplo, para 29 e 30. Esses papéis para 29 e 30, eles vão carregar mais risco por causa que eles são mais prazo, eles têm maior prazo, né? Então, quanto maior prazo, menor projeção de caixa que você consegue. Por exemplo, vamos supor que você tem um objetivo. A gente sabe que o objetivo das nossas vidas muda o tempo todo, e isso é um dos outros pontos importantes que o assessor financeiro tem que estar mensalmente falando com você, para ele sempre estar entendendo os seus próximos objetivos e sempre estar criando vínculo
dos seus investimentos com os seus próximos objetivos. Então qual que é o problema? Se você compra um papel muito longo para tipo 2030, 2029, você carrega esse risco de você mudar o seu objetivo ao longo desse período, entendeu? Então esse tipo de exposição vocês têm que ficar espertos também. Ó, por exemplo, vamos supor esse papel aqui, a gente tem um IPCA mais 11 com um pagador A e carrega um risco de 20. Tá, vamos pegar um outro papel aqui. Você tem um IPCA mais 10, um IPCA mais 10 para 29, ou seja, mesmo período, tá? 29, 29, só que aquele outro paga mais. E eu tô olhando aqui que o risco do que paga mais é menor do que o risco que paga menos. Então, por exemplo, a gente tem mais um título que em menor risco você tem um prêmio mais decente. Tá? Então, se de repente você quiser se proteger em IPCA, você tem que pensar dessa forma também. Normalmente, os títulos de IPCA são mais a longo prazo, tá? Vou falar um pouco sobre títulos públicos agora, tá? Você vai filtrar também por vencimento e você vai perceber que tem um leãozinho ali. O que é esse leãozinho? É o imposto, leão é imposto, né? Tá aí a graça. É o imposto que você vai pagar sobre aquele título. E por que se você for perceber, conforme vai passando o tempo, o leão vai pagando menos imposto, tá? Porque tem a tabela regressiva, tá? De IOF, depois o imposto de renda, ele funciona assim. A cada 180 dias, você ganha um desconto no imposto, tá? A cada 180 dias de papel, você ganha um desconto no imposto daquele papel. Claro que existem papéis que eles têm outros tipos de incentivo, né? Por exemplo, o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil por CPF por banco. Você tem isenções de imposto para alguns tipos de título, tipo LCI, LCA. Por exemplo, aqui você tem uma LTN, que é um pré-fixado para janeiro de 26, entendeu? Então a gente já sabe que, como é para janeiro de 2026, a alíquota vai incidir 20% de imposto sobre o investimento, tá? Você tem um bom pagamento de pré-fixado e com risco baixíssimo, porque o prazo é curto e o governo que está pagando, entendeu? E o governo é um excelente pagador. Bom, vamos para os maiores vencimentos, né? Você vê que nos maiores vencimentos o leãozinho já está verde. E se ele já está verde é porque passou da redução máxima de imposto ali, vai ser aqueles 15% de imposto sobre o título. O que eu queria perceber para vocês é que é o seguinte, mesmo que seja o governo que está te pagando, se é para 2060, corre o risco de você mudar os seus objetivos, entendeu? Então você vai mostrar, aí eu mostro para vocês que o risco é alto aqui por conta do prazo. Então assim, não é só porque é o governo que está pagando que não existe risco na operação, tá? Existe risco de você mudar os seus objetivos, por exemplo. Aqui eu vou procurar alguns tipos de título mais específicos para a gente poder comparar, tá? Então, por exemplo, eu consigo ter o filtro e que tipo de papel que eu quero. Então, por exemplo, se eu sei que aquele tipo de papel ele tem uma isenção fiscal, eu vou procurar aquele tipo de papel, tá? Ou o tipo de aplicação que eu vou querer, se ele é indexador, se ele é pré-fixado, se ele é pós-fixado, eu também consigo achar para vocês. Então vamos supor, vamos lá, vamos ver o resultado. Então vamos supor, eu filtrei os pré-fixados, tá? Por exemplo, vamos filtrar em vencimento. E olha que legal, achei dois papéis aqui, vamos comparar. Tem o 2030 e tem 2030. Um paga 14 e o outro paga 12, tá? E os dois são bons pagadores, tá? Os dois têm pagamento AA. Só que um tem um risco maior que o outro. Ou não é um risco muito considerável, mas vai de perfil, né? Se você prefere menos risco, você vai pelo menos risco pagando menos. Se você quer o mais risco, você pega um pouquinho de mais risco pagando bem mais. Bom, pessoal, agora eu vou falar sobre uma outra corretora que eu também atuo junto ao grupo, tá? É a Mercado Bitcoin. A Mercado Bitcoin é claro que ela vai operar cripto, né? Para aquela renda mais variável, mais exposição ao risco. Mas uma parte muito legal da Mercado Bitcoin é que ela tem ativos financeiros tokenizados, tá? São debêntures, são certificados recebíveis como crédito privado, só que tem menos burocracia em papéis e menos taxas dos papéis. Então ela consegue, com essa tokenização, carregar um prêmio muito maior para você dentro de ratings muito parecidos, tá? Então a vantagem de você comprar uma renda fixa digital é essa, você tem menos burocracia, você carrega menos taxas, tá? E aqui eu ganho junto com você também, tá? Você tem a sua taxa, eu ganho um pouquinho junto com você.
Então a gente vai ficar rico juntos também. Então por isso que esse é um dos motivos que eu uso o mercado Bitcoin, tá? Ela nunca me deu nenhum problema, nenhum título, por mais que carregue os riscos, né? E tem na lâmina os riscos de cada papel. Eu vou mostrar para vocês aqui mais pra frente, mas ela nunca me deu nenhum problema e ela paga bem, tá? Então assim, eu recomendo o uso da AMB. Bom, pessoal, aqui na página de renda fixa digital da AMB, tá, a gente consegue fazer os mesmos filtros, tá? Rentabilidade, rating, vencimento, taxa, tá? Mesma coisa. E a maioria dos meus títulos da AMB já venceram e já entrou a grana, então eu tenho poucos títulos porque eu tô esperando boas oportunidades de mercado. Isso eu recomendo para vocês, tá? Deixa um dinheiro na reserva de segurança, que inclusive foi o meu último vídeo. Para te dar abertura para comprar bons títulos, tá? E eu comprei muitos bons títulos esses meses passados, tá? Na AMB. Por exemplo, esse Synergas, tá? Esse Synergas 02 que eu já te falei, ele paga IPCA mais 11. Se você imagina que no começo do vídeo eu falei para você que um IPCA mais 6 é um dos maiores performances do mercado, um IPCA mais 11 muito melhor. E aqui eu não pago imposto, porque eu pus menos que 35 mil nesse papel, tá? Esse Vega 01 também é bem interessante, tá? Esse Vega 01, ele paga CDI mais 5 isento de imposto, o que é bem bacana. O único problema é que ele é longo prazo, tá? Ele é 5 anos. Isso aqui eu não me expus muito nesse papel, porque eu considerei um bom pagamento, né? CDI mais 5, mas 5 anos é muito. Então, eu me expus bem pouquinho nesse papel. Bom, esse papel da Jeito dá um pré-fixado de 18% ao ano, tá? Que ele é muito maior do que aqueles outros papéis que a gente viu, até mesmo para debêntures privadas. Então é aí que você começa a perceber qual que é o poder da renda fixa digital, entendeu? Por exemplo, eu tenho um pré-fixado de 18% para um vencimento que é menos que um ano. Pô, isso é muito agressivo, é um prêmio muito alto, tá? E por um risco que, assim, eu aceito, porque além de ser isento de imposto, são empresas que dentro da corretora tem uma adimplência legal, você entendeu? Seguem normas, seguem regras e já fez mais de 100 títulos e nunca deu problema com o título. Então, assim, existe o risco, né, da empresa, mas se você diversificar bem esse risco, ele passa a ser pequeno. Então, são papéis que eu gostei de me expor. Tem, por exemplo, esses do Audax, tá? Que é um outro tipo de papel, é uma outra empresa, que te paga uns 135% do CDI, tá? Isso é bem bacana, por um prazo considerável. Eu acho que esse papel foram 6 meses de papel, tá? Então é 135% do CDI ao ano, então é metade disso em 6 meses. E o legal da AMB é aquilo, né, cara? Você compra o título e eu ganho um pouquinho a mais junto com você. Então, assim, vale a pena você sentar comigo, perguntar, pedir a lâmina, perguntar sobre a lâmina, perguntar sobre a isenção, porque se eu conseguir te ajudar sendo esse assessor, você ganha e eu ganho, entendeu? Os dois ganham juntos, eu não tiro do seu papel, por exemplo. Então isso é bem legal da AMB, como também era legal da outra corretora que eu mostrei. Bom, pessoal, vou falar um pouco sobre a lâmina, até que todo ativo que tem aqui tem uma lâmina explicando como é que funcionam os pagamentos, quais são os riscos, quais são os lastros, qual o tipo de título, quais são os prazos de captação, qual é o prazo de vencimento. Então, assim, é tudo muito explicado, tá? Existe uma norma e a CVM, ela regula a AMB, então é tudo muito rígido, muito rigoroso e é mercado Brasil, tá? E existe uma vantagem de você operar pela AMB, de você pega numa Binance, por exemplo, que a Binance, ela, por exemplo, ela tem várias contas atreladas à conta da Binance, né? Então você corre o risco de golpe digital, porque a sua conta está vinculada com a de todo mundo e a da Binance. Na AMB é diferente, a sua conta ela não tem vínculo com a conta da própria AMB, você entendeu? Então existe uma barreira de proteção a mais aí, operacional, né, sistêmica falando. Falar um pouco sobre, por exemplo, mostra o prazo do token. A duration é o prazo que o seu dinheiro retorna para o seu bolso, entendeu? Por exemplo, se eu vou te pagar numa paulada só, é claro que o seu dinheiro vai retornar na paulada final. Mas se existem pagamentos de cupons periódicos, a duration diminui, porque eu vou te pagando mais. Então, teoricamente, o seu dinheiro retorna mais rápido para o seu bolso. Então, duration mais baixas são mais interessantes, porque te pagam mais rápido. Por exemplo, você pega o da Synergas, que vai te pagar um IPCA mais 11, ele dá pagamento mensal, né?
Se o pagamento é mensal, minha duration é muito baixa. Então, por exemplo, se o meu título é de 5 anos, é uma duration de 2, 2,5, porque eu tenho pagamento mensal ao longo de todos os anos, entendeu? Então isso é muito interessante, pensar na duration baixa também. O ganho, né, o prêmio. E embaixo existe toda uma explicação de como é que é o papel, qual é aqui é a isenção, benefício tributário, tá? E ao longo do papel, eu não mostrei aí, mas ao longo do papel também fala os tipos de risco, como é que é a operação, quem é o credor, quem é o pagador, como é que funciona a transação, existe tudo, tá? E outra, qualquer dúvida, eu tenho contatos no WhatsApp, né? Eu conheço pessoal lá, né? Então essa é uma outra vantagem de você ter um assessor financeiro, né? Ele conhece a mesa de operação, não vai ter nenhum problema. Por exemplo, se tiver algum risco de liquidez, teve um caso de 5 milhões, né? Umas 2 semanas atrás, o cara precisou tirar 5 milhões. Cara, ligamos pro escritório lá, ligamos pra galera da MB, na hora, ficou todo mundo no final de semana liquidando papel pro cara. Ou seja, se você fazer isso sozinho, você não tem esse tipo de condição, entendeu? Ter o suporte, né? Aquele contato que, eu tô com um problema, resolve. Então isso o assessor financeiro também entrega bastante. Bom, pessoal, reta final, tá? Só para salientar que vocês também conseguem diversificar em renda fixa dolarizada, tá? Eu tenho corretora para isso, eu consigo comprar papéis dolarizados, né, nos Estados Unidos, na China, onde vocês querem que seja essa diminuição de risco Brasil. E é isso, pessoal, reta final. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado. Qualquer coisa, pergunta, vira e mexe, deixa o meu contato aí nos vídeos ou comenta aí, a gente troca uma ideia se precisar. Eu tô aqui para dar todo o suporte para vocês, tá? Se vocês quiserem conversar, tirar dúvida, o que vocês quiserem perguntar, eu tô aí e eu espero que vocês tenham aproveitado muito esse conteúdo. E é isso, obrigado e até a próxima.